Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Hoje nós estaremos estudando o problema do mal conforme ela aparece em Maqui, John Maqui. E eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O argumento do mal que a gente vai ver neste vídeo é um argumento lógico do mal. O que é um argumento lógico do mal? O argumento lógico a gente vai entender aqui como análise de conceitos, para a gente facilitar a nossa compreensão. Então, o que é uma análise de conceitos? Coisas que eu posso saber pelo próprio conceito. Por exemplo, pelo próprio conceito de triângulo, eu sei que ele tem 3 lados. Vamos colocar assim. Quando eu analiso certos conceitos, esses conceitos podem formar sentenças. E essas sentenças, elas podem ser colocadas dentro de um sistema junto com outras sentenças. O que é uma sentença? Uma sentença é uma afirmação que ela pode ou ser verdadeira ou falsa. Então vamos dar um exemplo aqui de uma sentença para a gente ir compreendendo o que eu quero dizer. Vamos dar uma bem simples. A bola é azul. A bola é azul. Ok, temos uma sentença que a bola é azul. Essa sentença ela pode ou ser verdadeira ou falsa, né? E eu posso colocar essa sentença dentro de um conjunto com outras sentenças. Por exemplo, a bola é azul. Outra sentença que a gente pode colocar no conjunto. A bola é redonda. Eu posso colocar no conjunto. Azul é uma cor. Todas essas sentenças, elas estão dentro de um conjunto. Agora perceba algumas coisas interessantes. As 2 outras sentenças que eu falei, além da bola é azul, elas estão em harmonia com a sentença anterior. Por quê? Quando eu digo que a bola é azul, o conceito de bola, por si só, já faz eu saber que a bola é redonda. Uma bola é redonda. O conceito de azul já faz saber que azul é uma cor. Então eu poderia até acrescentar uma 4ª sentença que decorre de uma pura análise de conceitos. Qual que é a 4ª sentença? A bola é colorida. Todas essas sentenças decorrem de uma mera análise do conceito. E essas 4 sentenças, só analisando os conceitos, independente se a bola é azul ou não, se tem bola no mundo, essas sentenças, elas, independente do conceito, elas são compatíveis entre si. Elas até são implicadas uma pela outra. Então a gente tem sentença número 1, a bola é azul. Sentença número 2, a bola é redonda. Sentença número 3, azul é uma cor. Sentença número 4, a bola é colorida. Essas 4 sentenças estão em harmonia. E uma mera análise do conceito faz eu saber que elas são compatíveis entre si. Agora eu vou montar um outro conjunto de sentenças. A primeira sentença é: a bola é azul. A segunda sentença é: a bola não é azul. Esse conjunto, ele pode ser um conjunto em que todas as sentenças são verdadeiras? Por exemplo, se a sentença... Eu estou me referindo a uma bola específica, né? A sentença, a bola é azul, e a sentença, a bola não é azul, fazem parte do mesmo conjunto e eu estou falando da mesma bola. Essas 2 sentenças podem ser verdadeiras? Não. Elas estão em contradição. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra, caso exista uma bola, é verdadeira. Então, por exemplo, tem uma bola. Vamos trabalhar aqui com o que a gente chama de hipótese existencial. A bola existe. A bola da qual eu estou falando. Supondo que a bola existe, nós temos 2 sentenças. A bola é azul. E a segunda sentença, a bola não é azul. Essas 2 sentenças sobre a mesma bola, caso a bola... elas podem ser coerentes entre si? Não. Porque se a bola é azul, se segue que ela não pode não ser azul. Então nós temos aqui o que a gente chama de contradição. Contradição. Percebem? Nós estamos trabalhando com o problema do mal. Vou dar um exemplo, né, de um conjunto com 2 sentenças sobre o mal. A primeira sentença é: o mal
existe. A segunda sentença é: o mal não existe. Esse conjunto, ambas as sentenças podem ser verdadeiras? Só analisando o conceito de mal e a noção de existência, eu percebo que não, é incompatível. Se o mal existe, então é falso que o mal não existe. Agora, se o mal não existe, então é falso que o mal existe. Acontece, no entanto, que em alguns casos a contradição ela não vai ser explícita, ela estará implícita. Vou colocar aqui um outro conjunto para a gente perceber isso. Primeiro, eu tenho a frase: a bola é azul. Segundo, eu tenho a segunda sentença: a bola não tem cor. Primeira sentença: a bola é azul. Segunda sentença: a bola não tem cor. Por si só, a gente não vê uma contradição explícita. A bola é azul. A sentença que ia contradizer isso é: a bola não é azul. Então a sentença: a bola não tem cor. Qual sentença iria contradizer isso? A bola tem cor. Então parece que se a gente olha por cima, não tem uma contradição. Parece que pode ser ao mesmo tempo a bola é azul e a bola não tem cor. Mas é óbvio que não. Por quê? Porque existem sentenças implícitas. Vou dar um exemplo. Quando eu digo a bola é azul, o que está implícito? Primeiro, azul é uma cor. Se azul é uma cor, quando eu digo a bola é azul, o que eu quero dizer é que a bola tem cor. Agora percebe a contradição? Se está implícito na sentença a bola é azul, que a bola tem cor, então a sentença a bola é azul é incompatível com a bola não tem cor. Porque se a bola é azul, logo ela tem cor. Então nós temos uma contradição que você só descobre quando você olha o que está implícito, as sentenças implícitas. Agora, vamos entender, depois que a gente deu esse background, vamos entender o argumento do Mackie. O Mackie fala que tem três sentenças que a gente vai considerar. A primeira sentença é: Deus é onipotente. A segunda sentença é: Deus é completamente bondoso. E a terceira sentença é: o mal não existe. Então eu formei um conjunto com três sentenças. O Mackie vai dizer assim pra gente que esse conjunto não é compatível. Não tem como essas três coisas serem verdadeiras. Deus é onipotente, Deus é completamente bondoso, o mal existe. Aí você me fala: não, mas é óbvio que não está em contradição. Por exemplo, Deus é onipotente, isso estaria em contradição se eu dissesse Deus não é onipotente. Deus é completamente bondoso, estaria em contradição com eu dizer que Deus é parcialmente bondoso, ou que Deus é não completamente bondoso, ou que Deus não é nem um pouco bondoso. E a sentença o mal existe só estaria em contradição com uma sentença do tipo o mal não existe. Mas aqui vem o que eu disse, algumas contradições estão implícitas. E o Mackie vai falar que a gente tem que considerar o que está implícito nessas sentenças. Por exemplo, o que eu quero dizer com Deus é onipotente? O Mackie vai falar que está implícito o seguinte: se um ser é onipotente, ele pode fazer tudo. Quando eu digo Deus é onipotente, eu estou dizendo Deus pode fazer tudo. Ok? E o que quer dizer quando eu digo Deus é completamente bondoso? De acordo com o Mackie, está implícito que se um ser é completamente bondoso, ele sempre elimina tanto mal quanto pode. Dizer que um ser é bom é dizer que ele sempre elimina tanto mal quanto pode. Dizer que Deus é completamente bom, dizer que Deus é completamente bondoso, é dizer que Deus é um ser que elimina o mal tanto quanto ele pode. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou completamente bondoso. Eu, Sankey, sou completamente bondoso. O que significa dizer que eu, Sankey, sou completamente bondoso? Significa que eu, sempre que vejo algum mal que eu possa impedir, eu impeço. Eu elimino esse mal. Ou seja, se eu estou passando por uma criança se afogando e eu posso impedir que essa criança se afogue e morra afogada, eu vou fazer isso e vou eliminar o mal dela morrer afogada. Mas perceba que a definição de completamente bom é: ele sempre elimina tanto mal quanto pode. Por exemplo, vamos supor que tem uma criança afogando lá na África e não tem nenhum meio que eu possa ajudar ela.
Caso eu não ajude ela, isso significa que eu não sou completamente bondoso? Não. Porque ser completamente bondoso é eliminar o mal o tanto quanto eu consigo, o quanto está ao meu alcance. Mas agora perceba o seguinte: Deus é onipotente, mas Deus também é completamente bondoso. Se Deus é completamente bondoso, Deus sempre elimina o mal tanto quanto Ele pode. Mas no caso de Deus, a expressão tanto quanto Ele pode tem que ser também colocada em relação com a noção de onipotência. O que Deus pode? O que significa? Deus ser onipotente significa que Deus pode fazer tudo. Portanto, quando dizemos que Deus é completamente bom, quer dizer também que Ele sempre pode eliminar o mal. Percebe isso? Então, sendo Deus completamente bondoso e ao mesmo tempo podendo todas as coisas, Deus ele pode eliminar qualquer mal. E se Deus é bondoso, e aquilo que é bondoso sempre elimina o mal tanto quanto pode, e Deus pode eliminar todo o mal, significa que Deus elimina todo o mal. Então vamos, qual que é o que a gente tira que estava implícito nas duas primeiras sentenças? Quando a gente considera o significado dos conceitos na sentença Deus é onipotente e o significado dos conceitos na sentença Deus é completamente bondoso, o que a gente quer dizer é que Deus elimina todo o mal. Deus elimina todo o mal. Porque se Deus é onipotente, Ele pode eliminar todo o mal. E se Deus é completamente bondoso, Ele elimina todo o mal que Ele pode eliminar. Portanto, está implícito que quando eu digo que Deus é onipotente e completamente bondoso, que Deus elimina todo o mal. Agora, o que está implícito em dizer que Deus elimina todo o mal? Ora, se Deus acaba com todo o mal, se Deus elimina todo o mal, isso significa que o mal não existe. Se há Deus e Ele elimina todo o mal, então se há Deus não tem mal. Ele elimina o mal. Não tem como coexistir Deus e mal. Agora, qual que era a terceira sentença do nosso conjunto? O mal existe. Percebe que o mal existe, está em contradição com o mal não existe. Então o que a gente tem? Se Deus é onipotente e se Deus é completamente bondoso, Deus elimina todo o mal. Se Deus elimina todo o mal não existe, caso Deus exista. Portanto, as duas primeiras sentenças estão em contradição com a sentença o mal existe. Essas sentenças, elas formam um conjunto contraditório, incompatível. Quando eu tenho uma contradição, o que eu devo fazer? Eu devo negar pelo menos uma das sentenças. Porque as três não podem ser verdadeiras. Então, pelo menos uma delas é falsa. Qual é a sentença que é falsa? Será que a sentença que é falsa é Deus é onipotente? Ora, se essa sentença é falsa, então Deus não tem todo o poder. Mas se Deus não tem todo o poder, isso não é o que a gente tradicionalmente entende por Deus. Será mesmo que um teísta está disposto a abrir mão da ideia de que Deus é onipotente? Segunda opção, nós poderíamos dizer que Deus não é completamente bondoso. Mas será que um teísta está disposto a abrir mão da ideia de que Deus é perfeito moralmente? Parece que não, né? Um ser que não é perfeitamente bondoso não é Deus. Resta uma terceira opção. A gente pode negar que o mal exista. Mas se a gente entende mal aqui como sofrimento, como as coisas ruins que existem no mundo, é muito difícil negar que o mal exista. Será que não existe sofrimento no mundo? Será que o sofrimento não é mal? Nós temos que escolher quais das sentenças nós iremos negar. Deus é onipotente? Deus é completamente bondoso? Depende de uma hipótese que é que Deus existe. Para Deus ser onipotente, Deus ser completamente bondoso, eu tenho que pressupor que Deus existe. Se a gente puder reduzir essas duas primeiras sentenças nessa única sentença, Deus existe, e a sentença 3, o mal existe, então nós temos duas opções.
né? Caso a gente não possa negar que Deus é onipotente e completamente bondoso. Vamos manter aqui que negar que Deus seja onipotente e negar que seja completamente bondoso é abandonar a noção tradicional de Deus. Nós estamos falando de um ser que não é realmente Deus, no sentido clássico ou tradicional do termo. Então, a gente precisa manter as duas primeiras sentenças, caso a gente queira manter uma noção tradicional de Deus. Então, as duas primeiras sentenças, elas formam um conjunto, que é Deus existe. A segunda opção, o mal existe. Uma dessas sentenças é falsa. Agora, escolha a sua. Ou você vai negar que Deus existe, ou você vai negar que o mal existe. Qual que você prefere negar? Uma delas tem que ser falsa. Segundo Maqui, o argumento do Maqui, pela análise lógica dos conceitos, as duas sentenças não podem ser verdadeiras. Uma delas é falsa. Pelo menos uma delas tem que ser falsa. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Qual é falsa? Deus existe ou o mal existe? Parece que a gente tem mais certeza de que o mal existe, né? A gente experimenta o sofrimento. A gente experimenta coisas ruins. Então parece que a gente pode dizer que, se a gente for falar qual das duas é verdadeira, parece que a sentença que é verdadeira é que o mal existe. Qual que é a consequência? Que a outra sentença é falsa. Deus existe é uma sentença falsa. Dizer que Deus existe é uma sentença falsa é dizer que Deus não existe. Perceba então que esse argumento pretende, pela simples análise dos conceitos presentes nas sentenças Deus é onipotente, Deus é completamente bondoso e o mal existe, provar que Deus não existe. Uma análise dos conceitos, se você entende o que esses conceitos significam, prova que Deus não existe. Segundo Maqui, evidentemente. Fica aí para vocês avaliarem se esse argumento, na opinião de vocês, é um bom argumento ou não. E até mais.